Obra divina, jovem livre de mania persecutória. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas o coração da irmã Maria estava pesado. Ela havia acabado de receber a visita da irmã Clara, que com lágrimas nos olhos, contou sobre o sofrimento do filho, o jovem Lucas, de 23 anos. Desde os 18 ele vinha lutando contra uma enfermidade que o fazia enxergar o mundo de maneira distorcida, a mania persecutória. A irmã Maria, que já havia visto muitas batalhas espirituais na congregação, sentiu um aperto no peito. Sabia que aquela não seria uma luta fácil, mas também sabia que, com a ajuda do Senhor, nenhuma enfermidade é maior do que a sua misericórdia. Lucas sempre fora um jovem tranquilo, criado nos caminhos do Senhor desde pequeno. Participava das reuniões, cantava nos hinos com voz firme e tinha um coração bondoso. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. Primeiro foram pequenos sinais. Ele passava horas trancado no quarto, falava sozinho, olhava para os cantos como se visse algo que ninguém mais via. Depois vieram as acusações. Eles estão me seguindo, dizia ele à mãe com os olhos arregalados de medo. Tem gente querendo me fazer mal. A irmã Clara tentava acalmá-lo, mas Lucas não acreditava. Para ele, até os irmãos da congregação estavam envolvidos em um plano contra sua vida. A situação piorou quando ele começou a recusar comida, convencido de que estava envenenada. Chegou a perder muito peso e seu rosto, antes cheio de vida, agora estava pálido e abatido. As noites eram as piores. Ele acordava gritando, suando frio, dizendo que ouvia vozes ameaçadoras. A irmã Clara, desesperada, orava sem parar, mas parecia que o céu estava de bronze. Até que em uma reunião de oração, ela se ajoelhou aos pés dos irmãos mais velhos, entre lágrimas pediu: "Irmãos, peçam a Deus por meu filho. Ele está se perdendo, e eu não sei mais o que fazer." Os irmãos se uniram em oração. O irmão José, homem de muita fé, colocou as mãos sobre a cabeça da irmã Clara e clamou: "Senhor, tu que és o médico dos médicos, olha para este jovem. Livra-o das trevas que o cercam. Dá-lhe paz, Senhor, porque só tu podes acalmar o seu coração." As lágrimas caíam, e o silêncio na sala era quebrado apenas pelos soluços e pelas súplicas. Naquele momento a irmã Maria sentiu uma certeza no espírito: Deus ouviria aquele clamor, mas a batalha não seria rápida. Nos dias seguintes, Lucas piorou. Chegou a quebrar objetos em casa, convencido de que havia microfones escondidos nas paredes. Uma vez, tentou fugir pela janela, dizendo que precisava escapar dos inimigos. A irmã Clara, exausta, quase desistiu. Mas em uma manhã, enquanto lia a Bíblia, seus olhos caíram sobre as palavras, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Aquilo a fortaleceu. Ela pegou o telefone e ligou para a irmã Maria: "Vamos jejuar por ele. Só assim vamos vencer." E assim foi feito. Um grupo de irmãs se reuniu na casa da irmã Clara. Elas jejuaram por 3 dias, orando sem cessar. No terceiro dia, enquanto estavam de joelhos, Lucas entrou na sala, olhando para todas com desconfiança. "O que vocês estão fazendo?" perguntou com a voz trêmula. A irmã Maria, com calma, respondeu: "Estamos orando por você, filho. Deus vai te libertar." Lucas riu amargamente. Deus? Deus não me ouve. Ele deixou que isso acontecesse comigo." As palavras doeram, mas as irmãs não desanimaram. Continuaram orando, agora com ainda mais fervor. Naquela noite Lucas teve um sonho. Ele viu-se em um lugar escuro, cercado por sombras que sussurravam coisas horríveis. De repente, uma luz brilhou, e uma voz poderosa disse: "Filho, por que dúvidas?" Ele acordou suando, mas, pela primeira vez em meses, sentiu uma estranha paz. No dia seguinte procurou a mãe e com voz quebrada disse: "Mãe, eu quero ir à reunião hoje." A irmã Clara quase não acreditou. Era um pequeno passo, mas era um começo. Na reunião, Lucas sentou-se no fundo, com os olhos baixos. Quando o irmão José começou a pregar sobre a fé que vence o mundo, algo dentro dele se mexeu. As palavras pareciam dirigidas diretamente a ele: Deus não desampara os seus. Mesmo quando não entendemos, ele está agindo. Após a reunião, o irmão José aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. "Lucas, Deus te ama. Ele não te abandonou." Lucas não respondeu, mas não resistiu ao abraço que o irmão lhe deu. Os dias seguintes foram de luta. Lucas ainda tinha momentos de crise, mas agora aceitava a oração dos irmãos. Uma noite, enquanto a irmã Maria orava por ele, Lucas começou a chorar. "Eu não aguento mais, irmã. Parece que tem algo me apertando aqui dentro." A irmã Maria então ungiu com óleo e orou com autoridade: "Em nome de Jesus, saia deste jovem espírito de confusão. Deus é quem dá a vitória."
Lucas tremeu e por um instante pareceu que algo saía dele. Depois veio um silêncio profundo. Nos dias que se seguiram, Lucas foi mudando. As vozes sumiram. A desconfiança diminuiu. Ele começou a sorrir novamente, a comer sem medo, a participar das reuniões com alegria. Um mês depois, ele próprio deu o testemunho diante dos irmãos. Com lágrimas nos olhos, contou como Deus o livrara das trevas. Eu pensava que estava perdido, mas Deus me mostrou que Ele nunca me deixou. As orações dos irmãos me sustentaram. Hoje, Lucas é um jovem transformado. Trabalha, canta nos hinos com fervor e ajuda outros que passam por lutas semelhantes. A irmã Clara, ao ver o filho livre, não cansa de agradecer. Deus é fiel, diz ela sempre. Mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando. E assim, mais uma vez, o Senhor mostrou que não há enfermidade que Ele não possa curar, não há escuridão que sua luz não possa dissipar. A vitória veio não por mérito humano, mas pela misericórdia de Deus, que ouve o clamor dos seus filhos. Que este testemunho fortaleça a fé de todos os que passam por provações, lembrando que no tempo certo Deus age. E sua obra é perfeita. Amém. Lucas não foi o único a sentir o toque do Senhor naquela temporada de lutas. Enquanto ele se restabelecia, outros irmãos também viviam batalhas silenciosas, mas a mesma mão poderosa que o libertara estava estendida sobre eles. Na mesma congregação, a irmã Ana, uma senhora de cabelos brancos e mãos sempre ocupadas em servir, carregava há anos um peso que poucos conheciam. Seu marido, irmão João, havia falecido alguns anos antes, e desde então, ela sentia como se uma nuvem escura pairasse sobre seu coração. Não era tristeza comum, mas uma opressão que a fazia acordar à noite com o peito apertado como se algo a sufocasse. Ela orava, mas as palavras pareciam não subir além do teto. Até que certa tarde, depois de mais uma noite sem dormir, ela resolveu abrir o coração para a irmã Raquel, uma das diaconisas mais experientes da igreja. Irmã, não aguento mais, confessou Ana, com as mãos trêmulas sobre a Bíblia aberta. Sinto como se uma sombra me seguisse. Já peço a Deus que me livre, mas parece que Ele não me ouve. A irmã Raquel, que já havia visto muitas batalhas espirituais, colocou a mão sobre o ombro dela e disse com firmeza: Deus ouve, irmã. Às vezes, o inimigo quer nos fazer crer que estamos sozinhos, mas a palavra diz que Ele nunca nos desampara. Vamos orar agora mesmo. Elas se ajoelharam ali mesmo, na sala simples da casa de Ana, onde o cheiro de café recém-coado ainda pairava no ar. A irmã Raquel começou a orar com autoridade, lembrando a Ana das promessas divinas. Senhor, o teu servo Davi disse que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Livra a nossa irmã dessa opressão, em nome de Jesus. Ana sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Era como se uma corrente se rompesse. Ela começou a chorar não de dor, mas de alívio. As lágrimas caíam sobre as páginas da Bíblia aberta em Salmos 23. Quando se levantou, o ar parecia mais leve, como se uma janela tivesse sido aberta depois de anos fechada. Glória a Deus! Exclamou a irmã Raquel, abraçando-a. O Senhor te libertou. Ana não conseguia parar de agradecer. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu em paz. E no domingo seguinte, durante o culto, quando os irmãos cantavam Louvai ao Senhor, todos os povos, glorificai-ó, todas as nações, ela sentiu o coração transbordar. Não era mais uma sombra que a seguia, mas a presença viva de Deus. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o irmão Pedro, um homem simples que trabalhava como pedreiro, enfrentava uma prova diferente. Há meses, ele vinha sentindo dores fortes nas costas, a ponto de não conseguir mais carregar os sacos de cimento. Os médicos disseram que era uma hérnia grave e que ele precisaria de cirurgia. Mas Pedro, que nunca havia entrado em um hospital na vida, sentia um medo profundo. Não era a dor que o atormentava, mas a incerteza. Como sustentar a família se não pudesse trabalhar? Como pagar as contas? Sua esposa, irmã Marisa, era uma mulher de muita fé. Todas as noites, ela ungia as costas do marido com óleo e orava. Senhor, tu és o nosso médico. Saraste os enfermos na Terra Santa, e hoje pedimos que toques no irmão Pedro. Dá-lhe forças para trabalhar e sustentar esta família, em nome de Jesus. Pedro, embora crente, sentia o desânimo bater à porta. Até que em uma reunião de oração, o irmão José, um dos anciãos, se aproximou dele e disse: Irmão, Deus não nos deixa. Você lembra do paralítico que foi descido pelo telhado? Jesus não só o curou, mas disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. A cura vem quando confiamos nele de todo o coração. Naquela noite, depois da reunião, Pedro sentiu um calor estranho nas costas enquanto os irmãos oravam por ele. No dia seguinte, ao acordar,
Tentou se levantar devagar, preparando-se para a dor habitual. Mas, para sua surpresa, não sentiu nada. Movimentou-se, dobrou o corpo, e nada doía. Correu para acordar Marisa. Marisa, acorda. Deus me curou. Ela, ainda sonolenta, levou um susto, mas ao ver o marido se movendo livremente, caiu de joelhos. Graças a Deus! Graças a Deus! Pedro voltou ao trabalho na segunda-feira. Os companheiros de obra não acreditaram quando o viram carregando sacos como antes. Um deles, que não era crente, perguntou: "O que você fez, Pedro? Tomou algum remédio milagroso?" "Não", respondeu Pedro, sorrindo. "Foi Deus. Só Ele pode fazer isso." Esses milagres não eram isolados. Na mesma época, a jovem Lúcia, de 17 anos, havia caído em depressão depois de uma decepção amorosa. Ela parou de ir às reuniões, trancava-se no quarto e chorava por horas. Sua mãe, irmã Teresa, não sabia mais o que fazer. Até que, em um domingo, ela foi até a casa da irmã Marta, uma das irmãs mais espirituais da congregação, e pediu ajuda. "Minha filha está se perdendo", disse Teresa com os olhos cheios de lágrimas. "Ela não quer mais ouvir falar de Deus." A irmã Marta não hesitou. "Vamos buscá-la. Deus pode tocar nela agora mesmo." Elas foram até a casa de Lúcia e a encontraram deitada, com o rosto virado para a parede. A irmã Marta sentou-se ao lado dela e começou a falar com voz manso, mas firme. "Lúcia, você acha que Deus não te vê? Ele conhece cada lágrima que você derramou. Ele não te abandonou. O inimigo quer te fazer acreditar que não há saída, mas Jesus disse: 'Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.'" Lúcia não respondeu, mas as palavras penetraram seu coração. Então, a irmã Marta pegou sua mão e começou a orar. "Senhor, toca nesta jovem. Tira dela todo esse peso. Dá-lhe forças para levantar e voltar para os teus braços." De repente, Lúcia começou a soluçar. Depois, como se uma represa tivesse se rompido, ela se ajoelhou ao lado da cama e começou a clamar: "Deus, perdoa-me. Eu não quero ficar assim." A irmã Marta e Teresa a abraçaram, e ali mesmo, no quarto que havia sido um esconderijo de dor, Deus operou. Lúcia voltou a sorrir, voltou às reuniões. E algumas semanas depois, deu seu testemunho, dizendo: "Eu pensava que Deus tinha me esquecido, mas Ele estava só esperando eu olhar para Ele." Essas histórias se multiplicavam. O irmão Carlos, que havia sido viciado em bebida por anos, foi libertado depois que os irmãos jejuaram e oraram por ele durante uma semana. A irmã Sofia, que sofria de enxaquecas há décadas, foi curada depois que a irmã Helena impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com fé. Em cada caso não havia explicação humana. Era a mão de Deus agindo, respondendo às orações dos que clamavam com sinceridade. E assim a congregação crescia não apenas em número, mas em fé. Os irmãos aprendiam que as provações não vinham para destruí-los, mas para fortalecê-los. Que as batalhas não eram sinais de abandono, mas oportunidades para ver a glória de Deus se manifestar. Nas reuniões de doutrina, o irmão Paulo, um dos anciãos, sempre lembrava: "Irmãos, a palavra diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até as lutas têm um propósito. Deus não nos deixa no vale, Ele nos conduz através dele." E os testemunhos continuavam. O irmão Roberto, que havia perdido o emprego e estava prestes a perder a casa, recebeu uma oferta de trabalho no momento exato em que não tinha mais esperança. A irmã Juliana, que não conseguia engravidar há anos, descobriu que estava esperando um bebê depois que as irmãs oraram por ela em um culto de mulheres. Em cada situação, a mesma verdade se confirmava: Deus ouve, Deus age, Deus é fiel. Uma noite, depois de um culto onde vários irmãos deram seus testemunhos, o irmão Antônio, o ancião mais velho da congregação, se levantou e disse com voz emocionada: "Filhos, nós estamos vendo o agir de Deus entre nós. Não é por nosso poder, não é por nossa justiça, mas pela sua misericórdia. Ele nos escolheu, nos chamou e não nos deixa. Quando passamos por provas, não é porque Ele nos abandonou, mas porque Ele está nos preparando para algo maior. Lembrem-se do que está escrito: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refúgio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio." E assim a obra de Deus continuava. Não com barulho, não com espetáculo, mas com a simplicidade da fé que move montanhas. Cada vida transformada era um sinal de que o Senhor ainda opera, ainda cura, ainda libera. E que no meio das lutas Ele está sempre presente, esperando que confiemos nele de todo o coração. Que estes relatos fortaleçam a fé de cada um que lê. Que saibamos que não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. E que no seu tempo Ele age, porque a sua obra é perfeita. Amém.
E foi justamente nessa época que o irmão Lucas, um jovem de 23 anos, começou a frequentar os cultos com o coração cheio de angústia. Ele chegava sempre no último banco, com os olhos baixos, como se carregasse um peso invisível. Não falava com ninguém, não cantava os hinos, apenas ouvia em silêncio. As irmãs notaram que ele tremia às vezes, como se estivesse com medo de algo que só ele via. Alguns pensaram que fosse timidez, outros acharam que ele estava passando por alguma prova difícil. Mas só o Senhor sabia a luta que aquele jovem enfrentava. Lucas tinha sido criado em um lar onde a palavra de Deus não era conhecida. Desde criança sentia uma voz dentro de si que lhe dizia que algo de ruim ia acontecer. Com o tempo, essa voz se tornou uma sombra constante. Ele acreditava que as pessoas o observavam, que falavam mal dele pelas costas, que até os gestos mais simples dos outros escondiam segundas intenções. Os médicos chamavam aquilo de mania persecutória, mas para Lucas era uma prisão sem grades. Ele não conseguia dormir direito, evitava sair de casa e quando o fazia, sentia que todos os olhares estavam voltados para ele. Até que um dia, esgotado, ele entrou na congregação cristã não por convicção, mas por desespero. Se Deus existe, que ele me livre disso, pensou, enquanto cruzava a porta do salão. Os primeiros cultos foram difíceis. Ele ouvia os irmãos orando, cantando, dando testemunhos de cura e livramento, mas para ele aquilo parecia distante, como se fosse para outras pessoas, não para ele. Até que uma noite, durante a oração final, o irmão Antônio, o mesmo ancião que sempre falava com tanta unção, fez uma pausa no meio da oração e disse: Senhor, aqui tem um jovem que está preso em suas próprios pensamentos. Ele acha que está sozinho, mas o Senhor conhece o seu nome. Liberta-o, Pai, como só tu sabes fazer. Lucas sentiu um calafrio. Ninguém tinha lhe dito nada, ninguém sabia da sua luta, mas aquelas palavras eram como se tivessem sido ditas só para ele. Depois do culto, enquanto os irmãos se despediam, Lucas ficou parado no pátio, olhando para o chão. Foi quando a irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos que sempre chegava cedo para arrumar as cadeiras, se aproximou dele com um sorriso tranquilo. Filho, você parece carregar algo pesado. Quer conversar? Lucas hesitou, mas havia algo naqueles olhos cheios de paz que o fez soltar as palavras. Irmã, eu não aguento mais. Minha cabeça não para. Eu acho que todo mundo quer me fazer mal, que estão sempre falando de mim. Já procurei ajuda, mas nada adianta. Às vezes penso que vou enlouquecer de vez. A irmã Clara não se assustou. Ela apenas colocou a mão no ombro dele e disse: Deus não te deixou aqui sozinho, filho. Ele te trouxe até esta casa por um motivo. Você acredita que Jesus pode te livrar disso? Eu quero acreditar, respondeu Lucas com a voz embargada. Mas e se não der certo? Se não der certo, repetiu a irmã com firmeza. Deus não faz nada pela metade. Se ele começou uma obra em você, ele vai acabá-la. Vamos orar? E ali mesmo, debaixo das estrelas, a irmã Clara orou com uma fé que Lucas nunca tinha visto. Não foram palavras bonitas ou longas, mas um clamor simples e cheio de certeza. Senhor Jesus, este jovem está preso em suas próprias angústias. Tu conheces o seu coração. Livra-o, Senhor, como libertaste os cativos na antiga aliança. Dá-lhe paz, porque a tua paz excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Nos dias que seguiram, Lucas continuou indo aos cultos, mas agora com um pequeno raio de esperança. As irmãs o envolviam em oração, os irmãos o cumprimentavam com um aperto de mão firme, como se dissessem: você não está sozinho. Mas a batalha ainda era intensa. Às vezes, no meio da noite, ele acordava suando, convencido de que alguém estava do lado de fora da sua janela. Outras vezes, no trabalho, achava que os colegas murmuravam sobre ele. Mas então se lembrava das palavras da irmã Clara e orava baixinho: Senhor, eu não posso, mas tu podes. Ajuda-me a crer. Até que veio o domingo em que o irmão Antônio anunciou que haveria um culto de oração especial pela tarde, para aqueles que estavam passando por provas difíceis. Lucas foi. O salão estava cheio, mas ele sentou no mesmo lugar de sempre, no fundo. Quando o irmão Antônio pediu que aqueles que precisavam de um toque especial de Deus se levantassem, Lucas ficou parado. O medo de ser julgado, de achar que estavam olhando para ele, quase o paralisou. Mas então, como se uma mão invisível o empurrasse, ele se levantou. O irmão Antônio o chamou pela frente. Não fez perguntas, não expôs sua vida, apenas impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma autoridade que veio do alto. Senhor, este jovem está aqui porque tu o chamaste. Ele tem lutado contra pensamentos que não vêm de ti. Quebra essas correntes, Jesus. Como o Senhor libertou o endemoninhado gadareno, libera este filho teu. Dá-lhe um coração tranquilo, uma mente sã, e enche-o do teu espírito.
Que ele saia daqui diferente em nome de Jesus. Foi como se algo se rompesse dentro de Lucas. Ele sentiu um alívio tão grande que as lágrimas começaram a cair sem que ele pudesse controlar. Não foi um choro de dor, mas de libertação. Quando abriu os olhos, viu que vários irmãos estavam ao seu redor, com as mãos estendidas, orando por ele. Não havia julgamento, não havia curiosidade, apenas amor. E pela primeira vez em anos, Lucas sentiu que aquele peso tinha saído. Nos dias seguintes, ele notou as mudanças. Os pensamentos persecutórios ainda vinham, mas agora ele conseguia identificá-los e rejeitá-los em nome de Jesus. Não acordava mais com medo, não via mais sombras onde não havia. Uma tarde, enquanto voltava do trabalho, ele parou no meio da calçada e olhou para o céu, agradecido. Senhor, obrigado por me tirar desse poço, sussurrou. E soube no fundo da alma que não era o fim, mas o começo. Quando voltou à congregação no domingo seguinte foi diferente. Ele não se sentou no fundo, mas no meio dos irmãos. Cantou os hinos com voz trêmula, mas cantou. E quando chegou a hora dos testemunhos, o irmão Antônio olhou para ele e disse: Irmão Lucas, o Senhor fez algo em sua vida. Você quer contar para os irmãos? Lucas se levantou com as mãos ainda um pouco trêmulas, mas com os olhos brilhando. Irmãos, eu vim aqui há algumas semanas cheio de medo, achando que ninguém poderia me entender, mas Deus me encontrou. Ele me tirou de uma prisão que eu mesmo não via. Não foi de um dia para o outro, mas Ele tem me dado vitória. Ainda tenho que lutar, mas agora sei que não estou sozinho. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer um aqui. Só precisamos confiar nele de todo o coração. O salão ficou em silêncio por um momento, até que um irmão mais velho, com lágrimas nos olhos, se levantou e disse: Glória a Deus! Isso é obra do Senhor. E então, espontaneamente, os irmãos começaram a cantar o hino 12, Louvai ao Senhor, que é bom, cantai louvores ao seu nome, porque ele é benigno. Lucas cantou junto, e pela primeira vez, sentiu que aquelas palavras eram dele também. Mas a história de Lucas não terminou ali. Porque a vida cristã não é só um momento de livramento, mas uma caminhada diária de confiança. Nos meses que seguiram, ele ainda enfrentava dias difíceis. Às vezes, a tentação de voltar a acreditar nas mentiras voltava, como uma onda querendo arrastá-lo de volta. Mas agora ele tinha uma arma que não conhecia antes: a oração. Toda vez que os pensamentos ruins vinham, ele orava. Às vezes em voz alta, às vezes só no coração, mas sempre clamando: Senhor, eu te entrego isso. Não deixe que eu caia. E Deus era fiel. Uma noite, depois de um dia especialmente difícil no trabalho, onde antigos medos voltaram, Lucas chegou em casa e abriu a Bíblia sem saber bem onde ler. Seus olhos caíram em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele leu aquelas palavras 1, 2, 3 vezes, até que a paz começou a encher seu coração. Não foi um sentimento passageiro, mas uma certeza: Deus estava com ele. Com o tempo, Lucas começou a ajudar outros jovens que chegavam à congregação com lutas semelhantes. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que podia dizer: eu sei como é, mas Deus pode te livrar também. Ele aprenderá que o livramento não era só a ausência do mal, mas a presença constante de Deus. E isso fazia toda a diferença. Certa vez, uma jovem chamada Mariana, que também sofria com ansiedades e medos, procurou Lucas depois do culto e lhe perguntou: Como você conseguiu superar isso? Eu oro, mas parece que nada muda. Lucas sorriu, lembrava-se de quando fazia a mesma pergunta. Mariana, não é que nada muda. É que a mudança vem no tempo de Deus, não no nosso. E às vezes a vitória não é a ausência da luta, mas a força para enfrentá-la com Cristo. Você já tentou, em vez de pedir só para o medo ir embora, agradecer a Deus por estar contigo no meio dele? Mariana balançou a cabeça, pensativa. Não, nunca pensei nisso. Experimenta, disse Lucas. Agradeça por cada pequena vitória. Quando você conseguir sair de casa sem aquele aperto no peito, agradeça. Quando conseguir dormir uma noite inteira, agradeça. Porque a gratidão abre a porta para Deus agir mais. E foi assim que Lucas, o jovem que um dia entrou na congregação cheio de medo e desespero, se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Não porque fosse perfeito, não porque nunca mais tivesse dúvidas, mas porque aprendeu a confiar naquele que é fiel. E isso, irmãos, é a maior prova de que a obra de Deus não depende de nós, mas da sua graça. Enquanto isso, a congregação continuava a ver o agir do Senhor em outras vidas.
A irmã Rosa, que há anos sofria com dores nas costas e não conseguia mais carregar nenhuma sacola de mercado, foi curada depois que as irmãs uniram as mãos sobre ela em um culto de mulheres. Não foi com espetáculo, não foi com gritos, mas com uma oração simples: Senhor, tu conheces a dor desta tua filha. Toca nela como tocaste na mulher do fluxo de sangue. Em nome de Jesus. E Rosa se levantou sem dor, como se nunca tivesse tido. O irmão Pedro, que havia perdido o emprego e não sabia como ia sustentar a família, recebeu uma ligação no dia seguinte ao culto de oração. Uma vaga tinha se aberto justamente na área em que ele trabalhava, com um salário melhor do que o anterior. Coincidência? Ele perguntou aos irmãos. Não, irmãos. Isso é providência divina, respondeu o irmão Antônio, com um sorriso. E assim, a cada semana, a cada culto, a cada oração feita em segredo ou em público, o Senhor continuava a mostrar que ele não havia mudado. Que ainda hoje ele ouve, ainda hoje ele age, ainda hoje ele libera. Não porque mereçamos, não porque sejamos perfeitos, mas porque ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Que estes relatos sirva de ânimo para aqueles que estão passando por provas. Que saibamos que não importa quão profunda seja a nossa luta, Deus está mais perto do que imaginamos. Ele não nos prometeu uma vida sem dificuldades, mas prometeu nunca nos deixar. E isso, irmãos, é tudo de que precisamos. Que a nossa fé não seja baseada em sentimentos, mas na palavra de Deus que não volta vazia. Que possamos, como salmista, dizer: esperarei no Senhor, esconder-me-ei no meu Deus e confiarei nele. Porque no final não são as nossas forças que nos sustentam, mas a mão poderosa do nosso Pai Celestial. E que, quando olharmos para trás, possamos ver não só as batalhas, mas as vitórias que Deus nos deu. Não só as lágrimas, mas as bênçãos que Ele derramou. Não só as dúvidas, mas a certeza de que Ele esteve conosco em cada passo. Porque a obra dele é perfeita, e Ele não desiste de nós. Amém.